Boa, boa tarde a todos. A parte de vocês já me conhecem. Eu venho aqui falar um bocadinho de uma pesquisa que fiz há pouco tempo, em que tem um pouco a ver com a Amnistia Internacional e com o Pegasus, o malware da NSO. Bom, para quem não me conhece, eu trabalho no Cisco Talos, faço parte da equipa de Outreach da Europa, sou atualmente o manager da equipa. Gosto muito de malware em plataformas móveis. Há uma coisa que eu não gosto nada, são as aplicações que é suposto serem seguras e depois, principalmente de chats, e depois quando se vai a ver não são assim tão seguras, e passo os meus dias a fazer hunting e a fazer reverse engineering de vários tipos de malware. Então, como eu vos dizia, esta apresentação é sobre uma campanha que eu encontrei, que basicamente usava o receio das pessoas em relação ao Pegasus, a plataforma de spyware da NSO, no sentido de levá-las a instalar um suposto antivírus, anti-Pegasus. Mas isto tudo era feito usando a imagem da Amnistia Internacional. Isto é um projeto muito interessante, antes de continuar, porque conforme nós descobrimos, a descoberta inicial foi feita através dos sites falsos, e tornou-se imediatamente óbvio que o objetivo aqui era atingir as mesmas pessoas que estariam preocupadas com o Pegasus, que é uma coisa muito específica. E isso tornou toda a investigação muito mais urgente do nosso lado e muito mais preocupada, no sentido em que as vítimas, poderia haver aqui algum risco para as vítimas, além do normal roubarem das passwords ou invadirem a sua privacidade. E por isso nós fizemos esta pesquisa em 2, 3 dias e publicámos assim que pudemos em 2, 3 dias e notificámos todas as entidades também, nomeadamente a Amnistia Internacional e outras e grupos de NGOs, para estarem alertas em relação a esta campanha. Então, falando um bocadinho da campanha. A campanha baseava-se em 3 ou 4 sites que utilizavam o nome da Amnistia Internacional e o Pegasus para levar as pessoas a fazer a instalação de um malware. Este aqui é um dos sites, era este, o Amnesty International Antipegasus.com, ou seja, tinha tudo que havia para ter em termos de palavra-chave no próprio URL, mas o próprio site era um clone do site da Amnistia Internacional. Neste outro podem ver muito claramente que o site é muito idêntico, e quando passamos para aquilo que é um site real, as únicas coisas que conseguimos distinguir, eu vou voltar para trás outra vez, é que realmente faltam aqui alguns CSS que fazem com que o menu esteja num fundo branco, e depois o que existe, nem sequer é questão de existirem... Qual é o nome? Não tem câmera nem som. Eu acho que tem som, só para alertar. Isto no sentido de os próprios menus não eram muito diferentes, ou seja, tínhamos o Who We Are, tínhamos o Get Involved, não há assim umas diferenças esmagadoras. No entanto, quando íamos à home do site, havia uma grande referência ao The Pegasus Project. É importante referir que este Pegasus Project realmente existe de alguma forma por parte da Amnistia Internacional enquanto um projeto anti-Pegasus. E se fizerem a pesquisa no Google por The Pegasus Project, vão encontrar vários sites da Amnistia Internacional, do The Guardian, de vários jornais, realmente no sentido de exporem as atividades do Pegasus. Portanto, o site estava realmente bem feito, embora fosse totalmente falso, e estas páginas sejam falsas, mas mesmo a qualidade que nós vimos nestes gráficos não é algo que se vê num típico malware que simplesmente tenta colocar alguma ferramenta para fazer a recolha das credenciais ou algum malware. É uma coisa mais refinada, que tem mais trabalho envolvido. E pronto, este era o foco de distribuição. Uma vez que clicássemos no download, íamos receber um malware e não nenhum antivírus. Do ponto de vista das vítimas, nós fizemos uma verificação de quem é que estava a aceder
ao portal, porque há que distinguir quem acede ao portal de quem realmente é infectado. E a distribuição era bastante genérica, não, em termos de números não é muito significativa a distribuição, mas em termos do país e da forma como estava a ser distribuído e que tipos de países é que estavam a aceder a este primeiro site de distribuição, não era só um, são 3 ou 4, era uma distribuição bastante aleatória, não havia propriamente uma distribuição muito concreta. Depois, do ponto de vista das vítimas em si, aí sim tínhamos uma distribuição bastante concreta, sendo que a maioria das vítimas estariam no Reino Unido e depois havia muito poucas noutros países. Aqui também há que ressalvar uma coisa, o que aparece aqui são IPs, o que os clientes são listados pela forma do IP, o que significa que também há aqui IPs que, embora estejam a dizer que é da Grã-Bretanha, pode acontecer que sejam VPNs. Nós não temos forma de saber se não são, nem como é que eram feitos. Mas é importante ressalvar isso, porque mesmo as próprias vítimas, pela preocupação que têm, normalmente, sendo este setor de vítimas, pessoas preocupadas com a sua privacidade, podem também estar a utilizar VPNs. Portanto, aqui os países podem não ser totalmente corretos, mas isto era o que estava no painel de administração do malware. Do ponto de vista da infraestrutura existente e do operador por trás disto, a infraestrutura, como eu disse, tinha dois tipos, né? Tinha o site que faz a distribuição, que era uma cópia da Amnistia Internacional, e depois tinha o Command and Control, que também estava distribuído por três sites diferentes. Havia uma série de coisas interessantes na infraestrutura. A infraestrutura de todos os domínios foram registados com nomes reais e com moradas reais na Ucrânia. O que para nós, quando estávamos a fazer a investigação, o que isto significava era que realmente os nomes não foram lá deixados por acaso, os nomes foram lá deixados de propósito para nós os vermos, não necessariamente para levar, para nos indicar a quem estava por trás disto. Havia claramente ali uma certa intenção de nos enganar ou de mudar quem estivesse a fazer alguma investigação de quem é que estaria por trás disto. Até porque quando olhávamos depois para os Command and Control, todos esses estavam ofuscados, todos esses tinham toda a anonimização possível por trás destes domínios. E, portanto, claramente havia aqui dois pesos e duas formas de fazer as coisas. No entanto, nós fomos capazes de identificar que o ator por trás disto, uma pessoa que fala russo, basta olhar para o painel e percebe-se isso, mas também que muito provavelmente está localizado na Rússia. Encontramos indícios claros que mostravam que ele estaria localizado na Rússia. Não é alguém que esteja a fazer isto há pouco tempo, ou seja, nós encontramos indícios de que haviam outras campanhas com este malware, o Sarwent, a ser geridas por este ator desde pelo menos janeiro de 2021. No entanto, do ponto de vista de back-end, nós podemos dizer com alguma confiança que ele já está a operar este tipo de back-end desde 2014. Pode ser o mesmo malware ou não, mas a estrutura do back-end e do C2 claramente é a mesma e anda a usá-la desde 2014. O que é indiciador de uma longa carreira neste tipo de atividades. O que também nos leva depois a falar sobre o Sarwent em si. O Sarwent é um malware muito sui generis, eu diria. Por um lado, porque aparentemente é muito conhecido, no entanto, há muito poucos relatórios sobre o malware. Eu encontrei um único relatório de análise técnica sobre este malware, que na prática é um RAT, mas que era muito insípido, não tinha muita informação sobre ele. Eu, por acaso, referia que existia uma nova feature, mas depois, se tentasse olhar mais para trás, a procurar mais relatórios técnicos sobre este mesmo malware, onde houvesse pelo menos uma comparação, se dissesse, olha, existe um primeiro relatório que fala sobre estas features, e agora aparece este com uma nova lista de features por comparação anterior. E isso não existe, não consegui encontrar. O que é estranho. Encontrei algumas referências de que ele estaria à venda na Dark Web, fizemos pesquisas na Dark Web com as ferramentas que temos, não encontramos nada
nada à venda ninguém que estivesse a vender este RAT, e portanto é algo de estranho. Por outro lado, outra coisa que também é muito estranha é que o nível de personificação, o nível de customização ou de adaptação que foi feita ao malware para se parecer com um antivírus real é realmente bastante significativo. Se vocês virem agora neste slide, conseguem ver que isto nos podia passar, ou seja, para quem não soubesse exatamente o que é que estava a procurar, para quem tivesse feito o download disto, a execução deste binário com este tipo de interface facilmente enganaria uma pessoa a dizer que é realmente um antivírus. E isto também é significativo, porque não foi simplesmente o trabalho de fazer um malware e depois fazer o deploy e depois simplesmente mostrar uma janela a dizer que tinha havido um erro ou uma coisa qualquer, não. Deram só o trabalho de fazer um look and feel completo para o malware para parecer um antivírus. E isso também é significativo. Por um lado, porque ou tem que ter um builder muito bom que realmente faça esta interface com o utilizador e depois instala à parte o malware, ou tinham a source do malware. Isto foram as nossas hipóteses iniciais. O que aconteceu foi que depois, quando olhámos para o malware em si, percebemos que isto não era um packer, isto realmente estava embutido no código do malware, ou seja, quem fez isto, de alguma forma tinha acesso, ou estava em contacto com quem tivesse acesso, à source do próprio Cyrus para poder construir esta UI, esta interface. E mais uma vez, isto demonstra um trabalho muito afincado para fazer este tipo de atividade, o que cada vez nos deixa mais preocupados, porque realmente é muito trabalho para este tipo de atividade. E tínhamos que tínhamos que nos lembrar que realmente as pessoas que seriam afetadas por este malware seriam pessoas que estivessem preocupadas por estarem a ser afetadas por um spyware da NSO muito utilizado contra ativistas, contra dissidentes, e portanto havia aqui uma preocupação. O Sarwento, já falei um bocadinho sobre o que está agora aqui no slide, mas é um malware muito simples. O que ele na prática faz é, ele tem a capacidade de executar algumas tarefas, não tem nada daquelas coisas que podíamos pensar, tipo copiar ficheiro, fazer upload de ficheiro, não tem nada disso. O que ele tem são 4 ou 5 comandos muito básicos, mas tem verdade lhe dão acesso a tudo. Ele pode executar VNC, pode ativar RDP, utilizar PowerShell e executar comandos no computador. Portanto, ou seja, são tudo coisas muito simples, mas que na realidade lhe permitem fazer tudo o que quer. Mas tem muito pouca visibilidade, e mesmo quando tentamos fazer pesquisas por code similarities, etc., não se encontraram muitas amostras. Nenhuma destas amostras estava no VirusTotal antes de nós fazermos a publicação do report. Depois de nós fazermos a publicação do report, os sites estavam disponíveis e então foi feito o upload para o VirusTotal destas amostras. Não fomos nós que fizemos, alguém fez, mas se tiverem curiosidade podem fazer download, que elas estão disponíveis. Do ponto de vista de comunicação, mais ou menos, é muito simples, faz um simples pedido de GET no primeiro beacon, no primeiro contacto com o C2, e simplesmente manda o sistema operativo, manda a arquitetura e manda se existe antivírus ou não. O ID, o hardware ID é como se fosse aqui o ID do cliente e é gerada na altura. Bem, então, só para sumariar o que estive a dizer, esta campanha, mais uma vez, tinha como alvos quem se preocupasse por ser afetado pelo spyware da NSO, ou seja, dissidentes, ativistas políticos, jornalistas, todas essas pessoas que têm vindo a ser atingidas por este tipo de spyware. Teve toda a campanha ter um trabalho muito cuidado em termos de percepção, ou seja, do ponto de vista do website ser muito parecido ao da Amnistia Internacional, do ponto de vista do próprio malware ter um user interface muito personalizado para a Amnistia Internacional e para se parecer propriamente com um antivírus. Não é só questão de ter uma UI parecida com
com a Amnistia Internacional é também o facto de se parecer realmente com o antivírus. E isso é um trabalho de muito cuidado e também demonstra bem que quem fez isto sabia que as pessoas a quem que eram os seus alvos teriam algum cuidado e, portanto, tentou ser o mais discreto possível. Do ponto de vista da infraestrutura, como eu vos disse, havia informação nos registros de DNS que era válida, não eram genéricos, mas ao mesmo tempo valem o que valem, eram diferentes, apontavam em algumas direções. Também existiram algumas mudanças nos IPs para onde os domínios apontavam, no sentido de tentar apontar para a Ucrânia, alguma ligação à Ucrânia, e nós inclusivamente fomos avisados por uma NGO que aquilo claramente parecia um engano, ou estava claramente a ser feito no sentido de nos enganar. Tinha uma distribuição, tinha uma arquitetura típica de duas camadas, uma para distribuição, outra para fazer de C2, e o SARWENT para mim é um mistério, continua a ser um mistério, é muito pouco conhecido, passa a impressão que existe muita análise, mas na verdade nunca existe, não existe nada, e eu entretanto tenho continuado o trabalho à volta dele para tentar perceber melhor o que é que se passa por trás deste malware. O ator por trás dele, como já disse, provavelmente já localizado na Rússia e fala russo, tem acesso a várias versões diferentes do back-end do SARWENT. Não é só uma versão, tem pelo menos duas versões diferentes de back-end em termos de código. E é alguém que já faz isto há algum tempo, porque, como vos disse, utiliza o mesmo back-end, pelo menos desde 2014, embora para campanhas de SARWENT pelo menos desde o início do ano. Não sabemos, obviamente não sabemos quem é, mas temos aqui algumas pistas que nos permitem, pelo menos para trabalhos futuros, fazer comparações e tentar encontrar mais algum trabalho feito por este ator. E, bom, basicamente esta é a apresentação que eu tenho, agora fico disponível para perguntas e respostas.